Nós vamos terminar o programa agora com uma certa polêmica, certo, Paulinha? Porque agora eu quero saber por que o Elvis Presley... O Elvis, ele não está mais entre nós, certo? Eu quero entender... Faz um tempo. Já faz um tempo. Por que ele está sendo cancelado pela geração Z? Porque tem um filme que é dos mais aguardados desse ano, que é a cinebiografia do Elvis Presley, que é dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, que é o mesmo do Grande Gatsby, de Moulin Rouge, Amor em Vermelho. E eu digo aguardada porque aqui no Brasil a gente só vai ver essa produção em 14 de julho. Nos Estados Unidos, o filme já estreou, a gente tem o privilégio de ter o Paulo aqui com a gente, e ele assistiu ao filme ontem, então ele vai poder nos ajudar a comentar com mais embasamento toda essa polêmica. A produção tem o Austin Butler no papel do rei do rock, o Tom Hanks vive o coronel Tom Parker, e aí é uma figura bastante polêmica, que foi empresário do cantor e que muitos consideram que é uma espécie de vilão, assim, que explorava o artista nos primeiros anos de carreira. Tem também no elenco a Olivia de Jonge, que vive uma personagem bastante importante da trama, que é a Priscilla Presley. E o filme, claro que está sendo assistido por pessoas de todas as idades, então muita gente que nunca teve contato, assim, com a história do Elvis. E em tempo de TikTok, rede social e tal, vários assuntos estão sendo revividos ali, várias polêmicas. E não é a primeira vez que essas polêmicas são levantadas, mas, de fato, tem um monte de gente comentando, por exemplo, questões como a apropriação da cultura negra, no estilo da dança, no estilo das músicas do Elvis Presley e mesmo o relacionamento dele com a esposa Priscila, porque o Elvis tinha 24 anos quando ele conheceu a Priscila, que tinha 14 anos. Então esse é um outro ponto que essa geração Z vem repercutindo aí nas redes sociais. O Paulo Figueiredo assistiu ao filme que eu quero assistir agora em julho. Eu sou fã das músicas do Elvis Presley e dos filmes do Elvis Presley, agora 14 de julho, agora nós nas nossas férias. E todo mundo tem curiosidade, né, para saber o que acontecia por trás, enfim, da vida de alguém que você admira como artista. Eu quero saber do Paulo se ele viu problemas nesse filme, se ele gostou do filme, se ele acha que esses pontos levantados aí nas redes sociais têm algum embasamento. Paulinho, eu vou te dar 1 minuto, por favor. Vamos lá. O filme do Elvis é muito bom. É o melhor filme que Hollywood tem condições de fazer atualmente sobre o rei do rock. Hollywood tem uma série de limitações. Estamos falando das coisas boas. O filme tem uma boa direção do Baz Luhrmann. Tem cenas muito boas. Eu chamo a atenção aqui para a junção, curiosamente para o pessoal do TikTok, a junção brilhante que eles fazem da influência, de como houve a influência no Elvis, do country original americano, do gospel, principalmente das igrejas negras dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, e do blues. É muito bem dirigido a forma como isso vai se construindo dentro do Elvis, e eles condensam numa cena uma construção que realmente aconteceu ao longo do tempo. A atuação do Austin Butler é muito bom, um ator que eu não conhecia, eu sei que ele fazia séries, fez Broadway e tal, não é um ator que eu conhecia. O Tom Hanks é irreconhecível, mas absolutamente brilhante, é um dos grandes atores da nossa geração, consegue dar profundidade ao Coronel Parker sem transformar ele num vilão, ou ao mesmo tempo também não é um herói, é um cara ruim, mas você entende um pouco da lógica dele, é bem construída, não constrói um personagem unidimensional. Agora, por que o filme é o melhor que Hollywood consegue fazer neste momento? Primeiro, ele exagera em alguns momentos a questão racial, eles exageram bastante a questão racial, tentam, por exemplo, dizer que o Elvis tinha uma relação com o B.B. King, que na verdade eles nunca tiveram. Quem gosta da história do Elvis, quem gosta da história do rock como eu gosto, sabe que o Elvis e o B.B. King, eles até se conheciam, mas não teve aquele lance de amizade que o filme retrata. Por outro lado, só para concluir, o filme omite muitos aspectos da vida do Elvis que seriam hoje em dia mal vistos. Inclusive o fato dele que era um tremendo anticomunista, aliado e se voluntariou para ser agente do Richard Nixon, apoiador do Richard Nixon, era um conservador, odiava o movimento hippie, odiava o movimento progressista, ele não gostava do movimento progressista. Sim. E o filme joga isso para debaixo do tapete. Mas é um bom filme, é divertido, um pouco longo, mas é um bom filme e eu recomendo que as pessoas 14 de julho aqui no Brasil. Guga Noblar, por favor. Parece que estão cancelando o Elvis Presley por conta de histórias que não são confirmadas, né? Teve um produtor musical, o mesmo do Michael Jackson, que é o Quincy Jones, que chegou a dizer que o Elvis era racista. Foi isso que acabou criando um pouco desse ambiente. Tem também frases racistas atribuídas a ele que nunca foram confirmadas. O fato é que
ele, de fato, se apropriou de um estilo que veio dos negros americanos e ele conseguiu expandir. Inclusive, o Little Richard e o Chuck Berry, que são os pais do rock and roll, que são negros, quem conhece sabe, são muito importantes na história da música, eles disseram que o Elvis ajudou muito a expandir o rock and roll, eles agradecem ao Elvis por ter aberto portas. Então, o Elvis tem essa questão de teve ou não teve falas racistas, por enquanto não foram confirmadas. Se ele de fato foi uma pessoa racista, é muito ruim para a biografia dele, mas isso não se confirmou. Outra história polêmica dele é que ele se casou muito cedo, né? Com uma mulher muito nova, ele era novo também, mas ela tinha 14 anos, ele tinha mais de 20. Então 24, 24 anos, se eu não me engano. Então é por isso que estão cancelando o Caetano morto. também. Qual que é o objetivo Mas quem garante que ele está morto? De um morto? Elvis não morreu, muita gente acredita que ele apenas se escondeu. Meu Deus não sei. do céu, agora Aprender sim. qual que é o objetivo? Querem que as pessoas não escutem mais Elvis Presley? O que é? Não, tem que conhecer a história dele, até pra gente apurar, pra gente descobrir se de fato ele foi ou não foi, o que ele fez ou o que ele não fez. A gente tem que discutir, a gente tem que ter obras sobre ele, filmes, livros. Afinal de contas, ele foi, sim, uma pessoa importante para a indústria fonográfica e polêmica. A gente tem que, de fato, investigar a história do Elvis. Muito bem. Paulinha... Cultura não tem proprietário, Paulo. É só isso que precisa ficar claro. Cultura não tem proprietário. Cultura, quanto mais circular, mais se juntar, a influência dos negros na música mundial é fantástica, é maravilhoso, adoro. E entra o Eminem cantando hip hop, e isso vai se misturando e produzindo um caldo maravilhoso. A nossa bossa nova, a junção do jazz americano negro com o Paulinho. samba brasileiro. Isso, cultura é isso. Não tem proprietário. Cultura não tem proprietário, Paulinha, por isso que não existe apropriação.